Este sim é um verdadeiro orçamento de guerra, porque privilegiou o Ministério da Defesa em relação aos Ministérios da Saúde, Educação. Porque é um orçamento compacto, no momento de uma crise muito grande. Entendemos a necessidade da aprovação dessa peça que é o orçamento. Mas se trata de uma peça de ficção, senhor presidente, de matemática pura. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Renan, nessa última quinta-feira, dia 25, o Congresso finalmente aprovou o orçamento para 2021, que, como a gente já tinha relatado aqui em vários episódios, né, estava num certo impasse. Esse orçamento ele foi enviado, a primeira versão dele, em agosto do ano passado, de 2020. Levou um tempo muito maior do que o que costuma ser, né? Em geral, a gente já encerra o ano com o orçamento para o ano seguinte aprovado. Mas agora foi aprovado e tem suscitado uma série de controvérsias, porque o orçamento está sendo considerado fictício, essencialmente. É um orçamento que não tem chance de ser executado e ele está sendo atacado de todos os lados, vamos dizer assim. Tanto os economistas, que são defensores do teto de gastos, vem apontando para a possibilidade de contabilidade criativa nesse orçamento, quanto, né, do outro lado, economistas que são críticos ao formato atual desse teto de gastos vêm mostrando como esse orçamento, ele, na verdade, é algo, esse orçamento fictício, né, é algo que decorre desse desenho ruim da nossa regra e do nosso regime fiscal em geral. O governo vai ter que se deparar aí com uma série de questões ao longo do ano, que podem, inclusive, trazer problemas com o TCU, com outros órgãos de controle. Ainda não está claro o que vai acontecer, para além de consequências que isso vai ter para a sociedade, né, nas suas demandas durante a pandemia. Sim, a gente chegou a falar um pouquinho disso, né, dessa demora toda, e muito estranho que a gente já esteja quase em abril para ter a aprovação da lei orçamentária anual, que é algo que geralmente é feito, né, no ano anterior para poder estabelecer as diretrizes dos gastos. Agora, Laura, a que se deve esse atraso todo, né? Como que essa forma de encaminhamento do orçamento prejudicou as possibilidades de planejamento, de melhor organização e de racionalidade também do ponto de vista dos gastos? Então, Renan, na verdade, a gente até já teria vivido isso em algum grau em 2020, se a gente em 2020 não tivesse decretado calamidade pública, né, e aprovado depois aquela PEC do orçamento de guerra, que permitiu com que as regras fiscais não fossem cumpridas, né, no meio da pandemia, ali no primeiro ano de pandemia. A emenda hoje promulgada é fundamental para não contaminar o orçamento regular da União com as despesas extraordinárias que serão necessárias para cobrir os gastos com o combate à pandemia. Em 2021, aconteceu aquilo que, de alguma maneira, já vinha se desenhando, né, conforme uma das previsões, né, mais claras que a gente tinha desde a aprovação do teto de gastos em 2016, se concretizasse, né, aos poucos. Então, o que aconteceu? Na verdade, o teto de gastos, né, lembrando aqui que é a regra que foi aprovada no governo Temer, que permite que o total de despesas de cada poder, né, na União cresça por ano apenas a taxa de inflação do ano anterior, ou seja, só reponha esse crescimento dos preços. Para além de outros problemas, essa regra cria uma situação mais imediata, que é a seguinte: dentro desse orçamento, né, que não pode crescer para além da inflação, a gente tem dois tipos de despesa. A gente tem as despesas que são obrigatórias,
ou seja, que o governo não pode cortar a não ser aprovando uma emenda constitucional que retire, que reduza essas despesas que são obrigadas constitucionalmente, né? Como, por exemplo, salário de professores, salários de outros funcionários públicos, aposentadorias, outros benefícios sociais que estão na Constituição, enfim, são coisas que demandariam uma reforma, na verdade, né, para serem reduzidas, e até algumas dessas coisas foram aprovadas. Uma redução do ritmo de crescimento de despesas previdenciárias ocorreu a partir da aprovação da reforma da Previdência. Né? E um outro conjunto de despesas que são as despesas discricionárias, ou seja, aquelas despesas que são decididas a cada ano e que o governo pode cortar, né, com mais facilidade, vamos dizer assim, mas que incluem também uma série de despesas necessárias para o próprio funcionamento da máquina pública, dos órgãos públicos, né, despesas de custeio desses órgãos, né, conta de luz, despesas para reparos, né, da infraestrutura, que são despesas já de investimento, enfim, tudo isso entra aí, né? E o problema é que o teto ele fixa o total para a soma dessas coisas. Só que, ao longo do tempo, as despesas obrigatórias elas continuam crescendo mais do que a inflação e, com isso, vai sobrando cada vez menos espaço para as discricionárias. Né? E aí, o que aconteceu esse ano? Esse ano, o total de despesas obrigatórias, né, que crescem mais do que a inflação, porque levam em conta uma série de outros fatores. Então, as aposentadorias, por exemplo, continuam crescendo mais do que a inflação, mesmo com a reforma da Previdência, porque tem fatores demográficos que entram aí, né, o fato de você ter um envelhecimento da população, o próprio crescimento do salário mínimo, né, mesmo que ele só reponha a inflação, ele já é piso para vários benefícios sociais, então ele já coloca aí, né, ele já põe no mínimo esse crescimento pela inflação para um conjunto grande de despesas. Então, o que ocorre é que o espaço para as despesas discricionárias, como já descrevemos aqui em outros episódios, ele vai ficando cada vez menor, né? E isso vai gerando uma série de conflitos entre os diferentes ministérios, entre os diferentes atores, por essas fatias, vamos dizer assim, minguantes do orçamento público. Inclusive por parlamentares, né, que vão buscando também as emendas para inscrever no orçamento. Exato. Então aí chegamos no que aconteceu em 2021, né, com esse orçamento que foi aprovado, e é daí que estão vindo parte das críticas a essa peça orçamentária, né, porque a partir do orçamento aprovado, os ministérios têm, né, uma previsão do que eles podem gastar, que, como você bem apontou, né, já deveria estar aí, né, na nossa peça orçamentária desde o início do ano. É muito ruim para o planejamento dos gastos nas várias áreas que não se soubesse até hoje, e na verdade ainda não se sabe, porque, como eu disse no início, essa peça orçamentária ainda talvez tenha de ser modificada de alguma maneira, mas o fato é, os ministérios deveriam saber o quanto eles têm em mãos para gastar, e ao mesmo tempo os parlamentares, né, aprovam qual é a parte do orçamento que vai para as chamadas emendas parlamentares, que são aqueles gastos cuja destinação final, né, o Congresso aqui decide, ainda que eles possam fazer parte das mesmas pastas, né? Então, existem emendas parlamentares que são na área de educação, que são na área da saúde, que são na área de infraestrutura, mas são os parlamentares que definem, né, para onde exatamente, para que entes, qual é o CNPJ de quem vai receber o recurso dessas emendas, né? E aí, o que aconteceu? Na verdade, o que a gente viu foi o seguinte: o Congresso recebeu a primeira versão desse orçamento lá em agosto do ano passado. Em agosto do ano passado, tinha uma previsão para quanto seria o crescimento das despesas obrigatórias, né? Daquelas que o governo terá de fazer de qualquer forma, né? E essas previsões, que o Ministério da Economia utilizou, né, para enviar essa peça orçamentária, elas consideravam que a inflação do ano passado ela era uma inflação de cerca de 2%, ela seria uma inflação de cerca de 2 e poucos %, tá?
Por que isso é relevante? Porque aí a previsão também para o valor do salário mínimo, que tem que ser reajustado, né, de acordo com a Constituição pela inflação, ele precisa repor esse aumento de preços, a previsão para o salário mínimo era baseada nessa projeção para a inflação. Né? E com isso, todas as despesas, como aposentadorias, o mínimo, né, é o do salário mínimo, benefício de prestação continuada, o mínimo é o salário mínimo, enfim, vários dos benefícios sociais têm o salário mínimo como referência, como indexador. Né? Então, se considerou um crescimento para as despesas discricionárias que era baseado nessa projeção de inflação de 2 e poucos %. Só que o que aconteceu no segundo semestre do ano passado? 26, 29, R$31. O preço do arroz anda tão alto que assusta quem é responsável por fazer os cartazes no mercado. Depois do arroz, agora é a vez da carne pesar no bolso do brasileiro. Com a alta do dólar, a ração ficou mais cara. A rotina do Léo, que é motorista de aplicativo, ficou bem mais pesada na pandemia. Para piorar, o combustível caro faz com que ele ganhe menos. Meu retorno diminuiu mais de 40%. É muito dinheiro. A inflação aumentou, né? Exatamente, a inflação acelerou por conta daquele choque no preço de alimentos, depois com a alta do dólar, né, como já vimos aqui, que acaba se convertendo em alta de preços domésticos também, né, conforme os importados vão ficando mais caros, os preços de combustíveis que são atrelados também a esse dólar, né, subiram, quer dizer, a inflação acelerou. E ela acabou o ano muito acima, né, daquilo que estava sendo utilizado como parâmetro para as projeções do Ministério da Economia. Só que, ao contrário do que ocorreu em muitas outras vezes no passado, o governo não reviu, não pediu para rever essas projeções esse ano, né, quando o número da inflação passou a ser conhecido, e o relator do orçamento de 2021 no Congresso tampouco fez isso. Ele até reviu aquilo que estava projetado para as receitas. Ele até reviu para cima isso, considerando as projeções de crescimento para a economia, o quanto que o governo vai arrecadar, foi revisto para cima. Mas isso não interfere na questão do teto de gastos, que o teto de gastos é sobre as despesas. Mesmo que o governo arrecade mais, ele não tem mais à disposição para gastar, né? Sim. Então, o que aconteceu? A projeção para o crescimento das despesas obrigatórias que está lá no orçamento, né? Aquilo que se espera gastar com aposentadorias, salários, etc., etc., esse ano, ficou subestimado. E aí, enfim, há projeções de que na verdade, o próprio Ministério da Economia apresentou depois algo que diz, olha, essa projeção está subestimada em menos... Assim, as despesas obrigatórias seriam superiores às que estão lá no orçamento em mais de 10 bilhões de reais. E... o que acontece, né? A partir daí, temos um primeiro problema, que então quer dizer que se o orçamento, ele subestima aquilo que vai ser gasto com esses itens obrigatórios, significa que ele está superestimando aquilo que pode ser gasto com as despesas discricionárias, né? E aí, para além disso, o que aconteceu? O relator da peça orçamentária, ele foi lá e aumentou aquilo que vai para emendas parlamentares, dentro do total. Aumentou de 2 bi para mais de 20 bi, assim, um aumento significativo. Mas isso tirando de outras áreas também, remanejando. Ainda que as emendas parlamentares também vão para essas áreas, como eu disse antes. Mas, de toda maneira, ele colocou na mão do Congresso, na decisão do Congresso, né, uma parte muito maior do que a anterior do orçamento, das despesas discricionárias, né? E o próprio total de despesas discricionárias parece estar superestimado, porque não vai ter espaço para isso dentro do teto de gastos, conforme se tem de pagar, né? Conforme o governo tenha de fazer os pagamentos das obrigatórias, você não vai ter isso tudo que está previsto para gastar com o resto, né? E, claro, tem até um item que vai reduzir essas despesas discricionárias, que foi uma medida que o governo tomou de adiar o pagamento do abono salarial desse ano, que seria pago no segundo semestre, para o primeiro semestre
semestre do ano que vem. Então, isso vai ser responsável por reduzir as discricionárias, as obrigatórias esse ano, em cerca de 7 bilhões. Mas, ainda assim, há uma superestimação bastante significativa das obrigatórias e, portanto, qual que é a questão agora, né? O governo vai ter a capacidade de gastar com aquilo que é o mínimo para manter a máquina pública funcionando? Essa é uma primeira pergunta, né? Dado que o Congresso tem em mãos a decisão, né, sobre as emendas parlamentares, né? Então, a pergunta 1 é: será que o governo, né, as emendas parlamentares que não vão colocar o dinheiro onde o governo precisa, vamos dizer assim, para manter, né, a administração pública? E aí, né, de onde o governo vai tirar esse dinheiro? Se ele quiser tirar da mão do Congresso essa decisão sobre esse valor que vai para emendas parlamentares, ele vai ter que passar um outro projeto de lei. Então, isso já cria uma incerteza. Ou estourar o teto e rever a regra do teto seria uma outra alternativa, ainda que difícil. Pois é, mas aí exige uma emenda constitucional, né? Porque a regra do teto está na Constituição. Então, aí o governo teria que enviar uma emenda constitucional, obter 3/5 do Congresso para aprovar essa emenda constitucional, alterando a regra. Essa seria a opção mais transparente, vamos dizer assim, né? Em que o governo, então, tem de debater na sociedade, no Congresso, o fato dessa regra ser insustentável, né? Que é algo que muitos economistas vêm apontando já há algum tempo, né? Mas isso, claro, demanda uma maioria, não é algo simples também de ser feito, e muito menos em cima da hora, né? Uma terceira coisa que vai acontecer é que você vai ver muitos contingenciamentos. O que é isso, né? Quando o governo faz projeções erradas, ele acaba fazendo o seguinte: aquilo que está aprovado no orçamento não pode ser gasto, porque isso fere a regra fiscal. Então o governo tem que bloquear na boca do caixa, vamos dizer assim, fazer com que os ministérios não gastem aquilo que eles têm em mãos. Só que esses contingenciamentos podem chegar num nível, como eu disse antes, de paralisar mesmo uma série de áreas, né? E aí, como é que o governo resolve a situação num caso como esse, né? Há a possibilidade do governo tentar editar créditos extraordinários, que é aquilo que a gente disse que, inclusive, servirá para pagar o auxílio emergencial esse ano, né? O auxílio emergencial já vai ser financiado dessa forma, que é, na prática, por fora do teto de gastos, né? Você tira do teto de gastos, diz que é uma despesa imprevisível e edita um crédito extraordinário, mas você não pode editar um crédito extraordinário para pagar uma despesa obrigatória, que é previsível, né? Então, isso tende a ir estimulando o uso de manobras fiscais de contabilidade criativa, né, de você tentar passar coisas por fora do teto, de maneiras que não são, né, aquelas previstas no nosso sistema jurídico, no nosso regime fiscal. Isso, sem dúvida, né, levanta uma série de críticas, né, por todos os lados, né, daqueles que apoiam o teto, daqueles que não defendem esse formato de teto. Quer dizer, ninguém considera que esse tipo de manobra é alguma coisa positiva para o acompanhamento, para a transparência dos gastos públicos, né, brasileiros, né? E, para além disso, temos um outro problema que já vem de partida, que é: como foi sobrando muito pouco espaço para despesas discricionárias e mesmo para despesas obrigatórias, né, que não vão poder crescer, já estão subestimadas na peça orçamentária, a gente já vê no orçamento que foi aprovado cortes em áreas que são fundamentais, né, que são prioritárias e que tem um reflexo na gestão da pandemia. É lamentável que no momento de pandemia, onde está sendo violada a vida humana, a saúde teve um corte de 35,1 bilhões. O meio ambiente foi o menor orçamento nos 21 anos.
Agora, o que é prioridade no governo? Tem uma certa racionalidade até democrática as emendas parlamentares, né? Não se trata de demonizá-las e achar que não faz sentido o Congresso atuar inclusive porque os parlamentares têm enraizamento local nos seus territórios, nas suas comunidades, né? Conseguem dialogar com outros entes do nosso sistema federativo e ajudar a alocar melhor os recursos. Então algo que não se trata, né, de demonizar em si, mas fato é que quando você tira da rubrica da saúde e deixa para uma discricionariedade dos parlamentares, também se abre uma margem para uma série de práticas que são já fisiológicas, né? A gente sabe que às vezes não funciona tão bem quanto nessa teoria aí, ou nesse modelo ideal. Então eu acho que o fato e eu vi um pouco essas críticas, né, durante esses debates, pelo que eu acompanhei na imprensa, mas o fato de você tirar da educação, de você tirar de ciência e tecnologia, de você tirar da saúde, né, ainda mais nesse momento de pandemia, é algo que compromete de fato, né? A gente não sabe se vai ter de fato uma alocação de recursos nessas áreas tão prioritárias. É isso um pouco a crítica, Laura, que tem se feito? Porque na verdade, olha, eu vou dar os números aqui para a gente ter uma noção substantiva do que foi a mudança, né? Para além das despesas obrigatórias estarem subestimadas já em agosto, em relação ao que vai ser esse ano, o relator ainda cortou em 26,46 bilhões as despesas obrigatórias que estavam no orçamento. Então ainda teve um corte dessas despesas, as subestimadas, tá? E ele elevou o valor das emendas parlamentares de 2,55 bilhões para 29 bilhões. Nossa. A gente está falando, né, de um total, então, para emendas parlamentares que ficaram em 51,62 bilhões no orçamento, certo? Na distribuição dessas emendas, o relator, ele beneficiou principalmente o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, ele tem que dizer, né, para que ministérios vão essas emendas, ainda que o Congresso é que define exatamente para onde, né? E o Ministério da Infraestrutura, tá? Mas outros ministérios também têm lá uma parcela. No entanto, ainda que, como você disse, né, faça sentido que os parlamentares, no sentido de terem um conhecimento local de cada município, de cada estado, né, de onde essas emendas possam ser aplicadas e que, de alguma forma, isso seja parte do processo democrático, né, que aproxima a população local da própria decisão sobre o orçamento, da prioridade sobre o orçamento, né? Quando a gente está falando de um valor tão significativo, a gente também está tirando da esfera da decisão do governo federal, do executivo, né, a prioridade, né, em áreas que são áreas que dependem de uma política pública, né, de um desenho, por exemplo, né, a educação, a saúde, etc. Muitas vezes a destinação ela também depende de uma política, de uma agenda que seja desenhada para essas áreas, né? Então, quem disse, por exemplo, que os parlamentares vão destinar suas emendas para as universidades públicas, né? Não sabemos, pode ser que alguns até destinem, certamente destinarão, mas o fato é que o orçamento para a universidade pública foi cortado em 18% nesse orçamento, né? Aquilo que já está garantido para as universidades públicas foi cortado em 18%. Que já vinha sendo reduzido, né, nos últimos anos, esse orçamento, por exemplo, das universidades, né? Exato. Aí a gente vê outros itens, por exemplo, o censo do IBGE, que chamou muita atenção essa semana, né? Que perdeu a capacidade de ser feito, porque a redução ela foi tanta, né, naquilo que estava previsto para ser gasto, né? Contratando gente para ir lá a domicílio, fazer a pesquisa, uma pesquisa cara, o censo, por isso ele ocorre, né, com uma frequência muito baixa. E a previsão já era ter feito ele no ano passado, ele foi adiado para esse ano e aí agora ele não vai poder ser realizado, né? Nós não teremos censo em 2021, continuaremos a navegar no escuro, porque de 2 bilhões reduziram para 70 milhões de reais, ou seja, não teremos censo.
A presidente do IBGE até pediu demissão na semana passada depois disso. Sim, um prejuízo enorme, né? Porque é uma pesquisa cara, mas extremamente necessária para mapear o país, as desigualdades regionais, né? Todos os dados, enfim, gerar estatísticas que são fundamentais para informar políticas públicas efetivas nas mais diversas áreas, né? Exatamente, para quem faz pesquisa, né, e com dados socioeconômicos, demográficos, a perda da informação, né, e mesmo esse adiamento, mesmo que ele ocorra no ano que vem ou em outro ano, né, você já cria uma janela tão grande que isso prejudica muito a capacidade de conhecer essas dinâmicas, né? Então, isso é um prejuízo a longo prazo para a nossa compreensão do país e para a capacidade de responder aos problemas do país, né? Então, assim, a questão que está colocada é que as emendas parlamentares, elas subiram, mas elas não dão conta de resolver uma série de questões, uma série de prioridades, né, que deveriam estar sendo definidas pelo Executivo, pelo governo federal, né? Em muitos casos, isso vai prejudicar a própria gestão da pandemia. Como você disse, o orçamento da saúde ele foi muito reduzido em relação a 2020, né, num ano em que a pandemia está até pior, né? E a gente continua com essa dificuldade de gastar também em áreas como ciência e tecnologia, meio ambiente. Meio ambiente foi uma área que perdeu muito recursos e já não tinha muito, ou seja, a fiscalização na área ambiental certamente vai sofrer. Que já vinha sendo desmontada, né? A gente até conversou com o Cadu da UFRJ aqui em relação a isso no episódio especial lá atrás, né? Esse processo de desestruturação da fiscalização total aqui no Brasil. Exatamente. E aí a gente vai imaginar que essas emendas parlamentares vão dar conta disso, né? Dificilmente, ainda mais conhecendo o nosso parlamento, né? O tamanho da bancada do parlamento que está ligada a setores do agronegócio e setores que têm outros interesses, né, na não fiscalização. O agronegócio maior, mais moderno, atualmente até nem é o mais interessado, porque depende de certificações, de licenças ambientais para exportar. Agora, outros setores a gente sabe que atuam nessa direção, né? E aí ainda tem um problema mais grave. Pode ser que esse orçamento que está sendo chamado de fictício, né? Ele realmente não nos guie mais, né? Porque é algo que leva à paralisação da máquina pública, né? É algo que não tem chance de sobreviver ao longo do ano, né? Então aí você vai criando essas manobras e o teto, na verdade, na prática, já colapsou, né? Só que aí a gente tem uma situação que é assim, o teto, ele deixou de valer porque vai se manobrar, né, em volta dele, através de maneiras distintas de se garantir os recursos necessários, os mínimos, né, necessários para que o país continue funcionando, o governo continue funcionando. Só que, por outro lado, o teto colapsou para quem, né? Porque mesmo que você passe por fora, você vai passar por fora ainda garantindo para o Ministério da Defesa aquilo que, né, o Ministério deseja. Então isso, aliás, foi garantido já no orçamento, um aumento dos recursos para o Ministério da Defesa, garantindo para os parlamentares um valor bastante elevado para emendas que, claro, são hoje responsáveis, em parte, pela manutenção da base de apoio do governo no Congresso, né, que a gente sabe que é algo politicamente, né, relevante para um governo que tem deteriorado a sua base de apoio na sociedade, né, e por outro lado, uma série de áreas prioritárias que vão ficar de fora, que não vão conseguir seus recursos, mesmo com essas manobras, né? E aí você fica com um teto para inglês ver, de algum jeito, né? Embora quase ninguém mais acredite nele, como aquilo que, de fato, restringe e limita o nosso potencial de gastar. Mas, por outro lado, né, o teto que vale para alguns e não vale para outros, né, e nesse sentido que leva a uma situação que é a oposta do que os defensores do teto de gastos
previam lá em 2016. Em 2016 se dizia o quê? Se você coloca um teto bastante restritivo, né, que impede as despesas de crescerem na prática, em termos reais, acima da inflação ao longo do tempo, você obriga, explicita os conflitos no orçamento e com isso leva a uma melhor alocação dos recursos, faz com que as áreas prioritárias sejam as áreas atendidas pelo orçamento, né? Porque quando tem conflito, o pressuposto é de que quanto mais conflito entre as áreas, mais, né, aqueles que não devem mesmo ser alvo de destinação desses recursos vão perder. Olha o que acontece na prática. Na prática, a gente vê aqueles que têm mais poder de influência, né, ganhando as suas fatias, mesmo num orçamento que está diminuindo, né? E uma série de áreas prioritárias para a sociedade, como meio ambiente, ciência e tecnologia, o próprio censo, né, infraestrutura, a assistência social, perdendo nessa batalha, né, porque não tem essa mesma capacidade de mobilização de base no Congresso, né, manobras sendo criadas, por outro lado, para passar por fora do teto e a coisa, né, virando a pior regra fiscal possível, né? E isso a gente dizia lá atrás, muitos dos economistas estavam analisando a regra, que às vezes quando a regra é rígida demais, ela não tem flexibilidade nenhuma e ela vai ficando mais restritiva ao longo do tempo, você força a contabilidade criativa, que é o contrário do que se dizia, né? Inclusive se colocava o teto como uma proteção da economia brasileira, aquilo que eram as manobras realizadas, né, as pedaladas no governo Dilma. Então, você colocar um teto seria evitar a gastança. Na prática, não. Você está, né, criando outras manobras com isso e manobras que destinam recursos para aquilo que a sociedade não necessariamente escolheria destinar recursos. Sim, acho que você chama atenção para um ponto que me parece bastante fundamental nessa discussão. Além de haver esses expedientes, e acho que a gente vinha tratando já deles, né, um pouco dessas tentativas de arremedo aí do ponto de vista fiscal para driblar, né, e não se discutir a questão principal, que é essa regra do teto hoje, mas eu acho que tem essa economia política também do teto de gastos, ou seja, ela se distribui de modo muito desigual entre setores da sociedade e entre áreas também do governo. Então eu acho que é muito ilustrativo disso, né? O fato do Ministério da Defesa, por exemplo, né, no momento de corte de todas as áreas, ele conseguia ainda possibilidades de ampliação do seu espaço nesse bolo. E aí, Laura, tá certo que, enfim, o que tá aí já é péssimo, né? Mas o que é péssimo ainda assim é fantasioso, é um tanto ficcional, né? É muito capaz que a gente veja agora na execução desse orçamento, enfim, que já está em curso, que o governo não dê conta, né, de cumprir nem mesmo o que está prometido ali, porque de fato está tudo mal planejado, mal feito, né, com números aí um tanto quanto aleatórios. E aí a minha pergunta para você é um pouco como que vai ficar, né? Eu acho que se isso não é executado, a gente tende a ver um agravamento, né, do ponto de vista dos conflitos aí em torno desse orçamento. Então, de fato, está claro, não é que o orçamento ficou mal feito porque houve incapacidade técnica ou... Não, houve uma decisão política de priorizar algumas áreas, né, sobretudo o Centrão, sobretudo os militares, que são forças de sustentação claramente do governo hoje, e tirar de outras áreas prioritárias. Mas e se começar a chegar o momento, né, e talvez não demore muito com a situação que a gente está no Brasil, a necessidade de gastos em áreas como a saúde, compras de vacina, né, leitos hospitalares e tudo mais, de não conseguir entregar isso para esses setores aliados, né? Acho que a gente também vai ver aí um processo de intensificação dos conflitos, por mais que o governo nesse momento tenha tentado acomodar um pouco com esses setores e agradar esses setores, né? Sim, acho que a gente vai ver, inclusive já está vendo, porque acho que depois da aprovação desse orçamento, né, muitos apontaram para o fato dele ser ficcional, né, das despesas obrigatórias estarem subestimadas em mais de 17 bi na primeira versão e ainda terem sido cortadas para alguma coisa inexequível, né,
Elas foram cortadas em mais 26 bi, como eu falei, então na prática a gente tem uma subestimação das despesas obrigatórias de cerca de 36, porque tem aqueles 7 bilhões que você vai reduzir de fato por conta do abono salarial ter sido adiado, mas isso significa o quê? Que o governo pode não ter dinheiro para pagar aposentadorias. E aí, né? O que acontece? Então, já está vendo os órgãos de controle se agitando, né? O TCU, que é quem controla isso, você já está vendo parlamentares também contestando essa peça orçamentária. Então, pode ser que alguma coisa ainda ocorra, né, que esse orçamento seja alterado. Não dá para excluir até uma judicialização, né, de uma discussão no STF de respeito aos princípios constitucionais da área fiscal também, né? Exato. Aí pode ter também uma condenação das contas do governo pelo TCU, e aí o governo tem que apresentar outra coisa, né? Só que aí ele vai apresentar uma outra coisa que fere o teto de gastos. Como é que vai ser isso, né? Então, eu acho que a gente está mesmo diante assim, tá ficando muito transparente, translúcida, né? A falha do nosso sistema, do nosso regime fiscal, né? Porque a gente vai acumulando essas regras, a gente vai exacerbando esses conflitos, né, entre as áreas, mas sempre, como você colocou, com a economia política atuando para manter as fatias de algumas delas, e isso está estourando. Claramente isso era uma bomba relógio que está estourando esse ano, e está estourando num ano que não é um ano qualquer, né? É um ano de crise, é um ano de pandemia, é um ano, né, em que a gente vê a situação de desemprego, a situação macroeconômica, a demanda por recursos para serviços públicos, tudo isso aumentar, né? E esse regime fiscal se mostra incapaz de dar conta, né, dessa economia política, vamos dizer assim, num momento como esse, né? Então, na prática, o teto de gastos ele já colapsou, né? Só que a tentativa é de manter ele de maneira ficcional, né, o quanto mais tempo for possível. E isso com um custo enorme para a sociedade. Renan, o que você separou para a gente entre os áudios enviados pelos nossos ouvintes para o Telegram do Entretanto, o Entretanto_pod? Sim, Laura, chegaram várias mensagens bem legais, tanto pelo e-mail como de áudio. Selecionei aqui uma mensagem de voz enviada com uma dúvida pelo Rafael. Vamos ouvir. Olá, Laura. Olá, Renan. Meu nome é Rafael, sou da região de Campinas. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo ótimo trabalho que vocês têm feito no podcast. E minha dúvida é sobre a responsabilidade jurídica de quem tem protagonizado o anticombate à pandemia, seja de ministros, tanto civis quanto militares, que têm apoiado essa política anti-ciência e esse genocídio que hoje ocorre no Brasil. Quais os aparatos legais do Estado liberal para poder reprimir, seja posteriormente. O que está acontecendo hoje vai se estender por bastante tempo ainda, infelizmente. Bom, Rafael, esse tema da responsabilização do presidente Jair Bolsonaro e de seus ministros pela maneira como estão lidando com a pandemia, até o que você disse que é uma anti-estratégia, né, de combate, porque de fato o que a gente tem visto é uma série de omissões e às vezes até ações no sentido de boicotar, de prejudicar medidas de isolamento, né? Enfim, uma organização, um planejamento racional de recursos para o enfrentamento da pandemia. Sem dúvida nenhuma, elas podem produzir um efeito de responsabilização. Numa primeira frente, né, e que deveria ser aí o caminho mais natural a ser trilhado na democracia brasileira, o que a gente está vendo são crimes de responsabilidade. Então haveria uma necessidade de movimentação do Congresso Nacional no sentido de apurar as denúncias e os pedidos de impeachment, que é a maneira que a gente tem de lidar com esses crimes cometidos pelo presidente da República.
O problema que a gente tem visto é que já há mais de 60 denúncias de impeachment aguardando ali uma tramitação na presidência da Câmara. Nem Rodrigo Maia, que era o presidente até o começo do ano, nem o Arthur Lira, que atualmente é o presidente da Câmara, parecem dispostos a liberar a tramitação de um pedido de impeachment, né? E aí a gente tem um problema, como já comentado aqui em episódios anteriores, em que a gente analisou o impeachment, que ele é um julgamento que é jurídico e político ao mesmo tempo. E ainda parece faltar algumas das condições políticas, né, para o andamento desses processos. Um outro caminho seria a responsabilização do presidente, não por crime de responsabilidade, mas por crime comum. Mas isso depende de denúncias feitas pelo Procurador-Geral da República, que não tem se notabilizado por uma ação muito efetiva. Ele não tem oferecido essas denúncias, há toda uma pressão já por parte de subprocuradores gerais do Ministério Público para tentar pressionar a cúpula, né, da PGR, mas fato é que há uma proximidade do PGR com o governo e isso tem impedido também que avancem, né, denúncias em relação ao presidente da República, né, por infrações, por exemplo, a medidas sanitárias previstas no artigo 268 do Código Penal e assim por diante. E uma terceira frente é a frente internacional de responsabilização. A gente tem visto também proliferar uma quantidade grande de denúncias levadas ao Tribunal Penal Internacional, né? Mas isso é um tanto difícil e demorado, né? A frente aí que mais poderia avançar é a questão do genocídio em relação à população indígena, né? E as medidas do governo tomadas que têm prejudicado essas populações, mas a gente não viu ainda avançar de um modo muito significativo. Tem um trâmite que é muito demorado, a jurisdição internacional ela tem um pouco essa característica, né? Então ainda a Procuradoria do TPI precisa fazer uma análise mais detida para poder ofertar essa denúncia e essas medidas que estão sendo solicitadas não me parece que vão tramitar com muita rapidez. E no sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, né, na Comissão Interamericana e na Corte, também é uma possibilidade, mas aí de responsabilização não individual. Né, o sistema interamericano trabalha com a responsabilização do Estado. Então seria contra o Estado brasileiro para que ele, né, havendo aí uma série de recomendações de medidas cautelares ou mesmo uma condenação na corte, para que o Estado brasileiro adote medidas no sentido de combate à pandemia. Novamente, o grande problema aí é você mostrar que houve um esgotamento de recursos internos e que da jurisdição já doméstica, e você ter uma rapidez maior. Né? Então eu acho que a gente tem um pouco alguns desses cenários ou dessas frentes aí sendo mobilizadas, mas nada ainda muito efetivo do ponto de vista dos resultados práticos, infelizmente. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que essas medidas, né, e essas tentativas de acesso e de recurso a essas diferentes instâncias ajudam a pressionar politicamente o governo, né, junto com o desgaste de opinião pública, com medidas do STF. Eu acho que isso vai, de alguma maneira, tentando, pelo menos, que a gente consiga melhorar um pouco essa política de enfrentamento no Brasil, que deixa muito a desejar ainda. E você, Laura, o que você selecionou aí dos e-mails e de dica para dar pro pessoal? Então, Renan, eu selecionei hoje um e-mail aqui que foi enviado para o entretantopodcast@gmail.com. Aliás, aproveito para agradecer, a gente está recebendo muitas mensagens muito legais dos ouvintes. Lembrando que também é possível enviar essas dúvidas para o nosso Twitter, né, colocando a hashtag Entretanto. E o e-mail que eu escolhi é o do Danilo Bresciani. O Danilo faz vários elogios para o podcast, para toda a equipe. Ele, aliás, pede, Renan, que você mande um beijo para o primo dele, o João Condé, que aparentemente é seu fã. Um beijo para o João. E aí ele pede uma indicação de leitura sobre a história da economia brasileira, que, enfim, não seja algo, ele já coloca como os clássicos, que ele aparentemente já leu, Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, História da Economia Brasileira, do Prado Júnior, etc. Mas ele gostaria de algo que tivesse uma interpretação do Brasil, que não fosse um manual, mas tivesse uma interpretação da história da economia brasileira. Enfim, e que ele fala
tenha algo de semelhante ao meu livro, que faz isso só para os últimos 20 anos, né, para o ciclo de governos do PT, o Valsa Brasileira. Essa dica é difícil de dar, viu, Danilo? Porque, de fato, em geral, os livros se concentram em apenas um período. Mas teve um livro lançado recentemente que eu confesso que ainda não olhei com calma, mas que me parece bem promissor pela diversidade de autores que escrevem sobre os capítulos, que faz justamente isso que ele está pedindo, na verdade. O livro é A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, Novas Interpretações. Foi lançado pela editora Ucitec, tá? Os diferentes capítulos sobre essas 8 décadas da economia brasileira são escritos por professores de economia de diferentes universidades, então certamente há uma heterogeneidade também entre essas interpretações e esses capítulos, mas ele tem o objetivo de dar conta, né, de contar a história da economia brasileira desde 1930, né, até o governo Dilma. Não é uma tarefa fácil, mas me parece que é uma iniciativa que busca suprir uma lacuna exatamente nessa área. Na verdade, existe um outro livro que faz isso, que é o livro A Ordem do Progresso, que também tem capítulos escritos por diversos professores. É um livro que foi escrito há mais tempo, que é bem referência de cursos de economia brasileira em universidades no Brasil, que já existia, mas as interpretações nesse livro, vamos dizer assim, elas são interpretações que eu diria que são bastante convencionais, né, dentro do diagnóstico, né, do que causa as crises econômicas, etc. Esse livro novo, ele traz interpretações que talvez destoem mais do senso comum sobre esse período tão longo, né, de tantas crises na economia brasileira. Então vou indicar aqui para ele dar uma olhada. Os organizadores do livro são o Vitor Leonardo de Araújo e o Fernando Matos, da Federal Fluminense. Legal, ótima dica, Laura. Até a próxima semana, pessoal. Até terça-feira que vem. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.